Bom dia, pessoal. Hoje, como eu sei que vocês já sabem matrizes, eu vou, eu vou fazer uma revisão de matrizes, mas antes eu quis mostrar para vocês um exemplo que é usado, por exemplo, no IBGE, que você consegue fazer estimativas do tamanho de uma população. Então, isso daqui é um exemplo, assim, um exemplo real do uso de matrizes. Então, por exemplo, uma coisa que você já conhece, que é a pirâmide etária, né? Que vocês aprenderam na aula de geografia, né? E em estatística. Então, aqui, ó, está mostrando as populações em 1950, em, em todo lugar do mundo, ó, pelas Nações Unidas, tá vendo? Tinha bastante crianças, tá vendo aqui, ó? Aí depois 50, depois 75, ó, diminuiu um pouco, ó, e para cima foi aumentando. Aqui em 2000 diminuiu bastante aqui, ó, comparado. E a tendência para 2025 ela ficar mais assim, né? Para 2050 assim. Então, ó, a cada 10 anos é realizado no Brasil o censo demográfico, tarefa de incumbência do IBGE. O censo é uma pesquisa ampla, complexa, demorada e custosa, de tal forma que é inviável sua reprodução anual. No entanto, é também fundamental conhecer a população para cada ano, para eliminar a lacuna de informações entre a realização de um censo e outro. O IBGE realiza estimativas da população com base em informações sobre natalidade, mortalidade e migração, por exemplo. Detalhes podem ser encontrados nas notas metodológicas do próprio IBGE. Se vocês quiserem consultar, vocês podem ir nesse endereço aqui, ó, do IBGE. Ele vai mostrar exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, primeira coisa aqui, ó, assumindo que em um determinado período as taxas de natalidade e mortalidade são constantes. Então, como são constantes, a gente pode fazer previsões. Então, observa aqui, ó. Suponha que a população total de uma determinada localidade, pode ser um bairro, município, estado ou país, seja dividida em faixas etárias. Então, ó, P1, crianças. P2, adolescentes. P3, adultos. P4, adultos velhos. P5, velhos. Então, olha o que acontece aqui. As crianças, né, elas viram adolescentes e assim sucessivamente, né? Adolescente adulto, adulto adulto velho e adulto velho vira velho. Então, a sequência tem que ser essa. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Que das crianças que nascem nessa amostra aqui, ó, pode ser bairro, município, país, não sei, 80% delas, que é 0,8, 80%, viram adolescente. Então significa que 20% das crianças morrem, né? E aí o que acontece? Estamos aqui adolescente. Então, adolescente, né? Não é o correto, mas geneticamente já é possível fazer isso, né? Eles conseguem fazer o quê? Se reproduzirem, né? Então, aqui, ó, essa setinha para cá, está dizendo que 10% dos adolescentes, ó, que é 0,1, têm filhos. Então, geram mais crianças. Aí, ó, dos adolescentes, a quantidade de adolescentes que existe, né, que aqui está aqui é esse P2, 90% dos adolescentes, que é 0,9, atingem a idade adulta, ó, que a gente vai chamar aqui de P3. Então quer dizer que 10% dos adolescentes morrem do grupo. Então, ó, desses adultos aqui, ó,
50% dos adultos, né, têm filhos. Então, geram mais do que crianças. Ó, então, ó, das pessoas que estão na fase aqui adultas, 60% delas conseguem virar adultos velhos, que ainda não são velhos propriamente dito, assim. Vamos dizer que eles ainda não sejam aposentados, ainda estão com a vida ativa, 60%. Então, 40% dos adultos não atingem essa faixa etária aqui, né? Morrem. E de quem está nessa faixa etária aqui, ó, desses adultos velhos, ó, 30% deles, 0,3, ó, tem filhos. Então, aumenta as crianças aqui, ó, viu? E dos adultos aqui velhos, né, que vão virar os velhos, vamos dizer assim, anciãos, né, pessoas aposentados, ó, só 40% dos adultos velhos conseguem virar esses velhos aqui, seriam os anciões, assim, aposentados, provavelmente, que não estão mais na vida ativa, né, profissional. Então, só 40%. E vamos falar assim, ó, desses idosos aqui, ó, só 10% deles, ó, 10% deles são capazes de ter filhos. Então, quando eles têm filhos, ó, eles aumentam aqui, né? Criança. Então, com base nessa tabela aqui, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, P2, P3, P4, P5. Tem 5 elementos e tem essas variações. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode montar uma matriz, ó, uma matriz de 5 por 5. Ó, e a gente pode ver as relações. Então vamos ver, o que é P1? P1 não é criança? Ó, criança com criança, né, não tem filhos, né? Por isso que aqui está 0. Agora, ó, P2. P2 é adolescente. Então, adolescente com criança, a relação, né, adolescente com criança, ó, o adolescente ele consegue ter filhos, que nós vimos ali, né? Que são aqui, ó, 10% conseguem ter filhos e 80% das crianças conseguem virar adolescente. Então, aqui, 80% viram adolescente. E, ó, P3 é adulto. Só que o adulto aqui, ó, se fosse esse caminho aqui, ó, ele não tem nenhuma ligação com criança. Porque para a criança, né, primeiro virou adolescente e depois virou adulto. Então, adulto tem ligação com adolescente, mas não tem com criança. Então, a gente vai representar, ó, como 0. E a mesma coisa, ó, o P4, que é adultos velhos, e aqui os velhos. Ó. Então, aqui ó, ficou 0, 0. Agora, ó, aqui, ó, P2, que são os adolescentes, com P1, que são crianças, aqui, ó, 10%. O que é esse 10%? Aqui, ó, os adolescentes têm 10% de filhos, né, crianças. E assim vai, ó. A gente vai montando toda a relação aqui, ó. No P3, no P4, P5, seguindo esse mesmo raciocínio. Então, fazendo isso, a gente consegue montar essa matriz aqui, ó. Essa matriz 5 por 5. Agora, o que é importante? Olha, assumindo que em determinado período as taxas de natalidade e de mortalidade são constantes.
Se elas são constantes, ó, aqui está o tempo, né? O tempo para aquela. Então, a gente vai considerar o quê? Para essa idade aqui, a criança, adolescentes e tal, vamos pegar, por exemplo, uma amostra, nesse primeiro momento aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Vamos considerar aqui, ó, 200 crianças, 300 adolescentes, 500 adultos, e assim vai, ó. Tá vendo? E aqui, aquela matriz que a gente fez. Então, ó, é possível estimar a população para o período seguinte, fazendo. Então, para saber aqui, ó, o primeiro momento, né? Então, o que vai ser isso? Olha, a gente pegou essa matriz e a gente sabe que tem essas quantidades de pessoas na nossa amostra: 200 crianças, 300 adolescentes, 500 adultos, 250 adultos velhos e 100 velhos. A gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar. Como é que se faz multiplicação de matrizes? Não é sempre a linha por coluna? Então a gente fez aqui, ó, linha por coluna, aqui, ó. Multiplicou, tal, deu esse valor aqui. Multiplicou, deu esse valor aqui. O que você sabe também? Você sabe que numa matriz que tem 1, 2, 3, 4, assim, ó, 5 por 5, 5 por 5, e você tem aqui os valores, ó. Então aqui é uma matriz de quanto? De 5 linhas, né? 5 por 1. Você sabe que você pode fazer essa multiplicação. Como? Você corta esse número aqui, ó, do meio, então você vai poder fazer uma matriz de quanto? De 5 por 1. Você vai poder chegar nessa matriz aqui, ó, de 5 por 1. Então a gente vai e calcula isso aqui, ó. Multiplica aqui, ó, multiplica vezes esse, mais esse vezes esse. Como é que eu estou fazendo aqui, tá vendo? E aqui chega no valor, ó. E assim eu fui fazendo para cada linha com essa coluna aqui, ó. Então, somando esse valor aqui, ó, somando tudo isso aqui, ó, a gente consegue ver, ó, que no primeiro momento tem isso daqui total, é o total da minha amostra, ó, 1.195 pessoas. E aí o que é interessante, olha. Aquilo lá foi meu primeiro momento, né? Esse aqui, ó, que foi as quantidades que eu tinha da minha amostra, ali, ó, aqui, ó, no primeiro momento. Então a gente fez isso aqui. Então eu posso fazer a mesma coisa para o segundo momento. O segundo momento seria como? Seria eu multiplicar a matriz vezes o primeiro momento. Só que esse primeiro momento aqui, ó, se você reparar, é isso aqui, né? É A vezes PT, que a gente fez aqui, ó. Que a gente fez aqui, ó, A vezes PT. Então, o que acontece? Isso aqui a gente pode fazer como se fosse o quê? A vezes PT, né? Que seria a mesma coisa, ó, se a gente substituir. Que vai ser exatamente isso aqui, ó, A ao quadrado vezes PT. E a gente pode fazer isso aqui também, ó, no segundo momento. Ó. Aqui está no segundo, então aqui vamos fazer para o terceiro momento. Ó. A mesma coisa. Então vai ficar nessa sequência aqui, ó. Então com isso, aqui a gente calcula, ó, se a gente fizer para o primeiro momento, somou, ó, deu tanto. Segundo momento, ó, elevado ao quadrado, isso aqui, ó, deu tanto. Olha que engraçado, está diminuindo. Se manter constante, o tamanho da população, em vez de aumentar, não, ele está diminuindo. Então, portanto, ó, a fórmula pode ser feita